Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos, amém? Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia então comigo, por favor, em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16, temos por título aqui, na minha Bíblia, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O que isso significa para nós hoje? Sal da terra e luz do mundo. O que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo? E qual a relação entre o sal e a luz? Se nós formos olhar, não tem relação nenhuma. São dois polos opostos, a luz e o sal. Mas nós vamos ver aqui que Jesus Cristo não, de forma alguma, lançou palavras ao vento, e o que ele falou faz muito sentido, fez muito sentido e ainda continua a fazer, e é muito relevante para os dias de hoje. Nós estamos vindo na nossa igreja com vários estudos sobre a responsabilidade do cristão diante da sociedade, diante do mundo. Por exemplo, quarta-feira passada nós estudamos a importância de se despojar do velho homem, se renovar no espírito e se revestir do homem espiritual. Em cima ainda desse mesmo tema de responsabilidade, eu quero trazer então essa palavra do Senhor para o seu coração. Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e eterno, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos, Pai. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Mais uma vez estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, e diante da Tua palavra, Senhor, nós queremos, ó Deus, ser tocados pelo Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja revelando, ó Pai, a Tua santíssima palavra ao nosso coração. Que nós não venhamos, ó Deus, ficar perdidos, mas que ela venha, Pai, trazer à tona aquilo que nós precisamos saber. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Sal da terra e luz do mundo. É isso que Jesus Cristo disse que os seus discípulos são. Vós sois. Ele começa aqui com uma afirmação. Qual é o contexto disso aqui? Podemos dizer que Jesus está ainda no começo do Sermão do Monte. Jesus Cristo está em uma montanha, hoje conhecida como a montanha ou o Monte das Beatitudes. E ali, Jesus Cristo então profere o seu maior sermão. E eu diria que é o maior e melhor sermão que já existiu na face da terra. Não existe um sermão pregado por Charles Spurgeon ou John Wesley ou qualquer outro avivalista que se compare ao sermão da montanha. Jesus Cristo aborda todos os temas necessários para uma vida diante dele. Jesus Cristo no Sermão da Montanha, ele vai falar sobre adultério, ele vai falar sobre os falsos mestres, ele vai falar como ofertar, qual a maneira de ofertar, ele vai falar como buscar a Deus, qual é o modelo de vida do ser humano. Jesus Cristo vai falar inclusive sobre a verdadeira felicidade. E a gente, se vocês não prestaram atenção, essa é a onda do momento. Nós vivemos até uns anos atrás uma onda materialista, onde as pessoas buscavam ter ao invés de ser. E agora nós estamos vivendo essa outra onda, onde a maioria das pessoas, principalmente dessa minha geração e essa nova geração, vem buscando o ser ao invés do ter, valorizando muito mais a qualidade de vida do que ter muitas coisas acumuladas na vida. E Jesus Cristo vai falar sobre isso também aqui no Sermão da Montanha. Ele começa falando justamente sobre o verdadeiro sentido, o real significado de ser feliz.
ou a palavra que ele escolheu, mais do que feliz, bem-aventurado. E ele vai dizer que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os que são perseguidos, e assim sucessivamente. Jesus mostra um conceito completamente diferente nesse sermão. Mas eu quero especificamente hoje tratar com vocês sobre essas duas afirmações que Jesus, logo em seguida às bem-aventuranças, ele diz para os seus discípulos: vocês são o sal da terra, e vocês são também a luz do mundo. Vamos para o versículo 13 então. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que é que significa ser o sal da terra? Você já parou para pensar nisso? O que é que significa ser o sal da terra? O que Jesus estava querendo dizer? O que Jesus falou para os seus discípulos? O que significa ser o sal da terra? Em primeiro lugar, eu fiz aqui algumas anotações. Nós devemos nos lembrar que não existia refrigeração naquela época. A geladeira veio existir muito tempo depois. Quando Jesus fala para os discípulos que eles são o sal da terra, muito mais naquela geração faz sentido do que hoje. Porque para nós o sal é apenas um tempero. Mas naquela época, algo que também era usado para conservar alimentos. Lembrando que não existia refrigeração. Então alguns alimentos perecíveis, como por exemplo a carne, era mantida íntegra através do sal. De um processo em que a carne era salgada. Nós devemos notar isso então, que em primeiro lugar, naquela época não existia refrigeração. E por alguns bons séculos os seres humanos viveram aí usando o sal para conservar alimentos. Nós temos que entender, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo está olhando para os discípulos e dizendo: vocês são aqueles que vão conservar aquilo que eu estou ensinando aqui. Vocês são, e vocês têm a missão de preservar integralmente aquilo que eu estou vos ensinando aqui. Não que a palavra do Senhor, ou que as palavras de Cristo, os ensinos de Cristo, de alguma maneira são perecíveis. Não. As suas palavras, assim como eles, são eternas, a ponto de Jesus dizer que iria passar tudo, céu e terra, mas as suas palavras iriam permanecer. O Senhor Jesus não tem prazo de validade, muito menos as suas promessas. O que Jesus está falando aqui, e o que eu quero transmitir para você, é que nós não temos a função de preservar a palavra de Deus como se a palavra de Deus, conservar a palavra como se a palavra fosse perecível. A palavra não é perecível, ela é imperecível. A palavra, ela não tem prazo de validade, ela é eterna, assim como o seu Senhor. O próprio Jesus Cristo é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo do grego é palavra. Então nós não temos o dever de conservar as palavras do Senhor, como se as palavras do Senhor pudessem perecer. Qual é então o nosso dever? É conservar íntegra a palavra do Senhor. Ela não perece, mas muitos a adulteram. Ela não perece, mas muitos têm misturado água no vinho. Muitos têm misturado água no leite. E é isso o que o apóstolo Paulo vai nos dizer, tanto em Coríntios como também em Efésios. Que muitos falsos mestres têm adulterado a palavra de Deus. O que Jesus diz para mim e para você nessa noite é que nós somos agentes conservadores da integridade daquilo que Ele falou. A palavra do Senhor não precisa ser atualizada, a
palavra do Senhor não precisa ser mudada, a palavra do Senhor não precisa ser amoldada a nada, ela precisa ser transmitida de uma maneira íntegra, como saiu da sua fonte. E nós somos então esses agentes. Todo aquele que é discípulo de Cristo tem de conservar a palavra de Deus. Indo nessa mesma linha de pensamento, Jesus está dizendo que nós somos o freio de mão moral deste mundo. Esse mundo está em decomposição, em estado de decomposição, e assim como o sal preserva o alimento o máximo até ele se decompor, assim também são os discípulos. Nós somos responsáveis em manter aquilo que Cristo ensinou 100% ativo, livre de adulteração. Os discípulos então são chamados a impedir ou a retardar a corrupção, a queda dos valores morais que Jesus Cristo ensinou. A igreja não pode se adequar aos valores morais do mundo. Nós temos uma regra à parte, nós temos uma lei à parte, nós temos uma cartilha à parte, nós temos um mandamento à parte. Por isso Cristo disse: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Quando Jesus Cristo disse: vocês são o sal da terra, Jesus Cristo está dizendo: vocês têm o dever de conservar o que eu tenho ensinado. Vocês também têm o dever de preservar ou retardar a corrupção e a queda dos valores morais que eu vos tenho ensinado. Por isso essa palavra do Senhor, ela vem no início do seu sermão, porque segue-se inúmeros temas. E hoje nós vemos que muitas coisas do mundo têm acontecido dentro da igreja, inclusive o divórcio. Hoje a taxa de divorciados, tanto no mundo quanto na igreja, é muito parecida. E por isso Jesus Cristo, ele diz para os discípulos: vocês são o sal da terra. A função de vocês é preservar o que eu vou ensinar para vocês. A função de vocês é retardar a queda. Pastor, aonde que está escrito isso na Bíblia? Quando você olha, por exemplo, para Abraão, e ele está intercedendo por Sodoma e Gomorra, e ele diz para Deus: Deus, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade? Deus diz: não, 50 não. E aí ele vai diminuindo, e Deus dizendo: não, se tiver esse número de pessoas eu não destruo, se tiver esse número de pessoas eu não destruo. Mas não houve esse número de pessoas. Houve apenas um casal que estava um pouquinho acima da média. E Deus então falou: olha, por amor de você, Abraão, Ló e sua esposa vão sair, mas toda a cidade vai perecer. A palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Nós precisamos, como cristãos, levar a justiça de Deus, a palavra de Deus íntegra. Muitos veem a Bíblia como uma carta de amor, e ela é. Mas assim como ela é uma carta de amor, ela também é uma sentença de morte. Ao mesmo momento, ao mesmo instante que a Bíblia é uma carta de amor de Deus, uma carta de alforria, ela é uma sentença condenatória contra aqueles que ouvem, veem e não creem. O próprio Senhor, no mesmo capítulo que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vai dizer: mas aquele que não crê já está condenado. E o discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele tem essa obrigação de levar a palavra de Deus com integridade, preservada, para um mundo que está em estado de decadência. Manter a atitude. Mais um pouco também que nós fomos chamados a nos posicionar contra essa destruição dos valores familiares, corrupção, desigualdade e injustiça. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz: vocês são o sal do saleiro, é isso? Vós sois o sal da terra. O que significa isso?
que nós não fomos chamados para viver dentro da nossa bolha. Nós não fomos chamados para viver dentro do nosso mundinho, dentro do nosso saleiro, dentro de uma caverna ou enfiado em um mosteiro. Nós somos o sal da terra. A própria palavra igreja, eclésia, do grego, esse prefixo ek, significa para fora. Para fora. O apóstolo Paulo disse: eu me fiz de gentios para com gentios. E eu me fiz de judeu para com os judeus, me fiz de tudo para com todos, para ganhá-los para Cristo. Você, meu querido irmão, não foi chamado para ser crente aqui dentro da primeira igreja batista em Alto Paraíso. Você foi chamado para ser crente aqui dentro e lá fora, mas principalmente lá fora, aonde você é necessário. O sal dentro do saleiro não tem função nenhuma. O que o sal faz dentro do saleiro, irmãos? Não faz nada. O sal que é visto não é sentido. A função do sal é inexistir. A função do sal é ser disseminado, espalhado. Um pouquinho de sal salga uma panela inteira de alimento. A função do sal é ser discernido. O ministério do sal é ser provado pela língua do mundo e ter gosto de sal. Nós precisamos entender que essa é a relação que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Preservar, mas também dar sabor. O sal que é visto não é sentido. Ser sal é levar consigo a mensagem que penetra, que marca, que convence, que purifica. Ser sal é ter identidade, irmão. Você pode ir no Japão, se você vai no mercado lá no Japão, você sabe o que é sal. Se você comer uma colherada de sal aqui e comer uma colherada de sal na Guatemala, vai ter gosto de sal. Sal é sal. Jesus Cristo está olhando para os discípulos e falando: vocês precisam ter uma identidade, uma unidade. Quando vocês forem provados aqui ou acolá, vocês têm que ter o mesmo sabor. Independente da classe social, da cor, enfim, independente da sua estatura, da sua estrutura, o discípulo de Jesus Cristo, ele tem que se parecer com Jesus Cristo. Isso é ser o sal da terra, é ser provado pelo mundo e ter um gosto único, todos tendo a mesma identidade, é levar a palavra do Senhor. A humanidade, irmãos, repousa em ignorância. A humanidade repousa em ignorância e impiedade. São um grande amontoado de coisas sem sabor. E aí Jesus Cristo nos manda como sal da terra. Jesus Cristo nos manda nas mais diversas camadas da sociedade. É isso que é ser sal da terra. É estar infiltrado em todas as camadas da sociedade. Quem sabe você é o único cristão da sua família, você é sal lá dentro. Um pouquinho de sal é capaz de fazer toda a diferença. A comida pode ter os melhores ingredientes, se não tiver sal, não tem sabor. O sal realça o sabor. O sal também causa sede. E Jesus Cristo, ele diz que nós somos o sal da terra, mas ele é o único que é a água da vida. Ser sal é causar sede em alguém, vontade de estar mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Tem muito crente aí que é sazon, irmãos, que é tempero completo, que é arisco. Jesus chamou você não é para ser sazon, é para ser sal, ter identidade de sal. Mas ele diz também que nós somos o quê? A luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, para que presta? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Veja a consequência aí de ser um sal que não vale nada. O sal se torna insípido, e é claro que Jesus estava falando aqui não sobre as propriedades químicas do sal, mas Jesus estava falando aqui sobre a sua essência em salgar e preservar. O sal que perde a sua função não serve mais para nada. Lucas vai dizer que ele é pior, ele não serve nem para esterco. Está lá em Lucas. Vai dizer que não serve nem para esterco. Ele é usado para jogar nas estradas e ser pisado pelo homem. O cristão que perde a sua identidade é como um sal insípido.
não serve para nada. Então tomemos cuidado, porque segundo o ensinamento de Cristo, há sim uma possibilidade de perda de identidade. E a consequência é ser pisado pelos homens. Mas Jesus também disse que nós somos o quê? A luz do mundo. Primeiro é necessário aprender a inexistir. Por isso Jesus disse: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Foi isso? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. A finalidade do sal é a inexistência. O sal que é visto não é saboreado. O sal precisa inexistir para cumprir a sua função de salgar ou preservar. E aí Jesus diz que primeiro nós precisamos aprender a inexistir para depois aparecer. Porque o próprio Cristo, Ele mesmo é a luz do mundo, como diz lá em João capítulo 8, versículo 12. E aqueles que trabalham com Jesus, aqueles que trabalham por Jesus, têm um pouco da sua honra sobre Ele. Como luzes, ou como luz, são visíveis e têm muitos olhos sobre si. O que é ser a luz do mundo? É ser objeto de observação. É interessante nós falarmos sobre a luz em um ambiente claro. Faria mais sentido apagar tudo e acender apenas uma. Aí você entenderia qual é o sentido do que o Senhor está falando. A luz em um ambiente claro, como nós estamos, não é objeto de observação. Mas quando está tudo escuro, e você acende uma lâmpada, ou uma vela, ou um palito de fósforo, aquilo ali, para os outros que estão em escuridão, torna-se um objeto de observação. Jesus Cristo está dizendo que ser seu discípulo é ser observado pelo mundo. Uns vão admirar e vão se alegrar, vão tentar imitar, mas outros vão odiar. Porque a luz não traz apenas segurança, mas ela também revela defeitos. Eu trabalhei muito tempo com construção civil. E se você quiser ver se uma parede rebocada ficou boa, é você ver a hora que o sol, a luz do sol bate nela. Ali você vê se o pedreiro estava com vontade, se era um pedreiro de segunda-feira ou de sexta-feira. Você vê todas as imperfeições da parede quando a luz reflete nela. E isso assusta. E por isso Jesus Cristo disse que muitos não o quiseram, porque ele era a luz dos homens. Uns vão acreditar, outros vão tentar censurar e vão tentar destruir. Sendo luz, você é objeto de observação. Tiago vai falar algo muito interessante. Dos muitos nomes que ele poderia se referir a Deus, Tiago olha e diz assim, chama Deus de Pai das luzes. Tiago capítulo 1, versículo 17. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem descendo do céu, do Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. Jesus Cristo é a luz do mundo. Deus Pai é o Pai das luzes. Jesus Cristo é a luz do mundo, e quem é de Cristo vem para a luz. O que nós vemos em João capítulo 3, abra aí comigo por favor a sua Bíblia. João capítulo 3, do 19 ao 21. João 3, 19 ao 21. Diz assim o texto: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus Cristo é a luz do mundo. E aqueles que são da luz, esses vêm para a luz. Como luzes, nós precisamos então andar pelo mundo sabendo que seremos objeto de observação. Devemos iluminar. Nós devemos acender outras luzes
também. Contaminar, contagiar as pessoas, para que possam acender a luz do Espírito na sua vida. Jesus vai nos dizer: vocês são a luz do mundo. Mesmo o fósforo em um apagão cumpre o seu papel. Mesmo um fósforo em um apagão cumpre o seu papel. A união dos crentes é tida aqui nesse texto como uma cidade que é edificada sobre um monte. Veja aí o que o texto diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É isso que a igreja do Senhor representa. Em um caminho escuro, em um local escuro, há um ponto de referência, onde cada um de nós é uma pequena luz que reflete a luz de Jesus Cristo, tornando o objeto de observação como um farol, como algo, um ponto de referência. A união dos cristãos é como uma cidade acesa à noite, iluminada à noite, que mesmo distante, longe, você consegue ver. Mas Jesus Cristo, ele vai além. Ele diz que é assim nós somos. De maneira individual, nós não somos como uma cidade. De maneira individual, nós somos como uma lamparina. De maneira individual, nós somos como uma candeia, como uma lâmpada, como um lampião. É o que o texto diz. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mais no velador. Não se acende uma lâmpada e põe debaixo de um cesto. Não se acende uma lâmpada e põe debaixo de uma bacia. Não se acende uma lamparina e põe algo em cima. Por quê? Por que é que não se faz isso? Porque o fogo, aqui está falando de fogo, luz, naquela época não tinha, irmãos, energia elétrica. A luz ou era a luz do dia ou era fogo. Por isso candeeiro, aqui lamparina, candeia. O fogo para queimar precisa de oxigênio. Era ilógico, Jesus está falando: vocês não fazem isso, porque vai apagar. Se você acender algo e colocar algo abafando em cima, o fogo ali vai acabar, não vai ter combustível, não vai ter oxigênio para queimar. Não faz sentido. Assim não faz sentido ser cristão e viver escondido. Você que é cristão e está se escondendo, você que é cristão e está escondendo a sua identidade, o seu fogo vai apagar. Ah, não! O que o apóstolo Paulo vai nos dizer: não apagueis o fulgor do Espírito Santo, não apaguem o fogo do Espírito Santo. O seu lugar não é estar escondido, o seu lugar é estar no ponto certo da casa para iluminar os que ali estão. Mais do que um objeto de referência, um ponto de referência, você é alguém, meu querido irmão, que traz conforto e segurança para aqueles que estão perdidos. Por isso vocês são a luz do mundo. Um discípulo consegue, através do seu testemunho, iluminar muitas pessoas. Quem sabe dentro da sua casa, você é o único cristão, mas uma lâmpada acesa ilumina vários cômodos, ou um cômodo. A lâmpada acesa faz a diferença. Seja luz, seja luz. A luz traz segurança, a luz traz conforto, a luz atrai os que são da luz. A luz repele as trevas, essa também é outra função, e por isso Jesus nos chama de luz, porque aonde a luz chega, as trevas que ali estavam batem em retirada, são dissipadas pela luz. Assim são os discípulos do Senhor, aonde chegam, as trevas batem em retirada, porque chegou ali alguém que manifesta a luz, o brilho do Espírito de Deus. Amém. Nós somos a luz desse mundo. Jesus é a luz dos homens, e a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Uma vez eu estava fazendo um piso em Luiz Eduardo Magalhães, em uma fazenda longe da cidade, muito longe, dava mais ou menos uns 120 quilômetros, e o nosso ponto de apoio era um posto de combustível que ficava na BR, e da fazenda até no posto de combustível, nós tínhamos 30 quilômetros de asfalto e mais 30, quase 40 quilômetros de estrada de chão.
E deu uma chuva muito forte, muito forte, muito forte. E era de noite, e nós tínhamos acabado aquele serviço. Nós não tínhamos nada para passar a noite ali, eu e os funcionários. Falei, mesmo sendo de noite, vamos embora. Choveu, mas irmãos, muita chuva. Eu estava com um carrinho baixo, não era um carro alto, e a água batia na soleira da porta. A água batia assim, meia roda do carro, e nós passamos. Você não sabia onde era a lavoura, onde era a estrada. Parecia que você estava andando com o carro no meio de um rio, assim. E lá firme com o corsinha. E tem uma frase que diz que quando tudo está ruim, pode piorar. Pode piorar, irmãos. Entrou água por dentro do motor e na bateria e deu um curto e nós ficamos no escuro. Aí você imagina a cena. Tinha parado de chover, mas um alagado, barro, lama, aquela escuridão, voltar para trás não dava, ir para frente dava medo, ficar ali era pior. E eu mais ou menos sabia o rumo e pela lua assim saiu e aquela falei, não, a estrada é por aqui, vamos embora. Era uma estradona reta e depois tinha que pegar a direita. E nós fomos. E numa altura da estrada, foi um funcionário nosso sentado no capô do carro com a lanterna do celular na frente, e ali era a nossa luz. E aí começou a respingar lama, e os limpadores de para-brisa não limpavam. Aí foi outro com a mão do lado de fora, limpando o para-brisa, e nós naquela labúria até chegar. Irmãos, quando eu enxerguei um farol de um carro passando na pista, que eu sabia que eu ia entrar na BR, ia chegar no posto de combustível, aquilo me deu uma alegria tão grande de sair daquela escuridão. Eu não vou falar o nome do posto, porque senão eles não vão me pagar nada, né? Mas quando eu vi aquela placa, irmãos, iluminada, aquela coisa bonita, eu nunca achei tão lindo um posto de combustível, eu chegar naquele lugar porque eu sabia que ali tinha recurso. Assim somos nós, somos cristãos acesos pelo fogo do Espírito Santo. Eles trazem descanso, refrigério, segurança, eles atraem aqueles que precisam de Jesus. Por isso nós somos a luz deste mundo. Não se pode esconder um verdadeiro cristão, é isso que Jesus está falando. Ou você é ou você não é. Não tem meio termo, ou você é ou você não é. As suas obras vão glorificar a Deus. Veja aí o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. As suas obras estão glorificando a Deus? O seu Facebook glorifica a Deus? As fotos do seu Instagram glorificam a Deus? Quando Jesus olha o seu Instagram, ou o seu Facebook, ou as conversas do seu WhatsApp, ou o histórico do seu computador, o que Jesus vê ali? É fácil ser luz e sal aqui dentro da igreja? Aí lá fora, as pessoas, os seus amigos, sabem que você é sal e luz? Ou você não passa de um insosso apagado? Alguém sem sabor nenhum, neutro, opaco, distante do Evangelho, mais um na multidão. O discípulo de Cristo que não é sal e não é luz, ele não serve para nada. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele não presta. Ele não presta nem para ser jogado no montouro. Ele só serve para ser pisado pelos outros. Como é que está a sua vida? As dificuldades que você tem enfrentado? Talvez isso signifique alguma coisa. Tanta luta, tanta provação, tanta coisa difícil. Será que você não está sendo pisado porque perdeu o sabor? Perdeu a identidade? Deixou o fogo do Espírito Santo se apagar? Está com vergonha de parecer luz? Está com vergonha de mostrar o seu brilho? Entenda, meu querido irmão, que a função da luz aqui não é aparecer.
mas sim resplandecer as boas obras que conduzem à glorificação a Deus. Qual a semelhança, para encerrar então aqui, do sal e da luz? Qual a semelhança do sal e da luz? Você pode perguntar, pastor, mas será que Jesus vê meu histórico, vê meu Instagram? Gente, a Bíblia diz que Ele sonda inclusive os desejos mais íntimos do nosso coração, e que todas as coisas estão como se fossem nuas diante da sua presença. Então sim, Ele sabe tudo o que você faz. Ele sabe inclusive aquela palavra que ainda não chegou na sua boca. Ele sabe qual é. Qual a semelhança, para encerrar, do sal e da luz? Qual a conotação, o porquê Jesus usou luz? São duas coisas distintas, mas que cumprem um propósito similar. Sabe qual é? Tanto um como o outro cumpre um papel maior do que a si mesmo. Tanto um como o outro serve mais, não se serve a si mesmo, mas serve a alguém. Tanto um como o outro, o objetivo é abençoar alguém. O sal dentro do saleiro não salga nada, e a luz que está acesa debaixo de um balde, debaixo de uma bacia, também não presta para nada. A luz não se auto-ilumina, ela ilumina as boas obras que levam as pessoas a glorificar a Deus. O sal salga, traz sabor, conserva aquilo que Jesus Cristo deu e ensinou. Só tem valor em ser algo para alguém, ou sal ou luz. Você só vai ser sal e luz se você estiver fazendo algo para alguém, além de si mesmo. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão,